Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma noitada, mais um dia de gravação aqui no meu, no seu, no nosso cafofo. Sabe quando tu tá cansado já? Quer saber, velho? Pro caralho, sabe? Sabe aquele quando você tá naquele esquema daquele, é aquele ano que você mandou tudo pra puta que o pariu já? Quer saber? Foda-se, foda-se. Esse é um ano desses. Esse é um ano daqueles, tá? Quando você ouve no final do jogo, a coletiva, o seu treinador falando sensação de impotência. Como assim impotência? Como se você não tivesse mais o que fazer. Pô, não tenho o que fazer. Eu olho os caras jogando bola, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu faço. Meu amigo, você é o treinador, meu amigo. A única coisa que você não pode fazer é dizer que tem se sentir impotente perante a partida. Por quê? Porque o teu jogador que você deu a ordem não tá cumprindo? Faça ele cumprir. Não é simples? Mas aí o ambiente e não sei o que. Cara, que saudade que eu tenho da época que treinador regaçava a porta de armário, derrubava as garrafas de água no chão, ficava puto, chutava os bagulhos, o vagabundo chegava no intervalo, o cara voltava caindo no tapa, no soco, mas a porra do time funcionava. O Corinthians já teve treinador assim, já teve Luxemburgo, que era brigão, né? O Luxemburgo caía, Oswaldo de Oliveira caía na porrada com os repórteres, batia, peitava jogador, era doideira, cara, mas assim, funcionava. Não que o Oswaldo tenha sido um excelente trabalho, mas pô, funciona, tá? O Corinthians está passando treinador a treinador. Teve o Mano Menezes aí que tem um pouco desse perfil, né, de levantar a voz e tal, mas ele já tá meio gagal, o Mano Menezes já tá meio viajante. Mas aí a gente pega, olha, você pega, para e vê. Cara, a gente tava vendo aqui o jogo pelo SBT Esportes, né? E aqui no canal a gente tava acompanhando junto, fazendo react e tal, pelo SBT Esportes. E cara, o SBT Esportes, né, no YouTube tem uma vantagem, ele é narrado pelo Diguinho Coruja. Os caras que estão lá fazendo os comentários não são daquela mídia esportiva de terno e gravata que, porque o gesto técnico, porque as fases do jogo e os quadrantes 17, vai pra puta que o pariu. Os caras estão falando, eles fazem os comentários que eles entendem um pouco mais técnico, mas os caras estão comentando, começa rindo da cara do outro, fala palavrão, zoa, gente ficar mandando mensagem, e você vê que o clima é ameno, só que às vezes o jogo tá ruim, mas os caras estão lá se divertindo e você acaba se divertindo junto. Foi assim contra o América de Cali, você deu risada o jogo inteiro. O jogo foi horroroso, mas a gente dá risada o jogo todo, certo? Só que dessa vez, cara, foi tão triste a situação, o jogo foi tão triste. O ambiente tava tão zoado, não só fora de campo lá por conta dessas paradas de presidente, política, a porra toda. Não só por isso, mas também pelo próprio jogo triste. Foi um jogo triste, cara. Não é daquele jogo que, sacou? O time tá ruim, tá dando trombada, caindo no chão, errando tudo. Foi um jogo triste, cara. É um jogo que a bola vai, a bola rola triste, tá ligado? Você vê que a rola tá saindo lágrima do olho da bola enquanto a bola tá indo pra um jogador pro outro. Tipo assim, caralho, por que vocês estão fazendo isso comigo? Acaba logo com essa porra, pelo amor de Deus, sabe? Então o jogo do Corinthians foi triste. Cara, o que mais, a cena máxima pra mim, o ápice dentro do jogo, foi uma bola que o Angileri tocou pra trás pro zagueiro, o Kaká deixou passar, ficou olhando a bola, o André Ramalho deixou passar, quando vê não tinha ninguém, saiu o André Ramalho, tipo assim, e agora o que eu faço? Nem pra correr atrás da bola, nem pra dar uma porra de um carrinho atrás da bola, dá um jeito, sacou? Daí a gente para pra pensar que eu vou cobrar do André Ramalho correr. O Ábila foi um jogador que passou pelo Cruzeiro e tal, tava ali, banco do Huracan. O Ábila, ele bateu pelo menos uns 2 x-tudão antes de ir pro jogo, pelo tamanho do bucho dele. Lembra quando o Ronaldo tava jogando no final da carreira que ele jogou no Corinthians, que ele teve um ano, o Ronaldo teve um ano que ele tava pesando ali 100 e poucos quilos e no segundo ano ele já tava com 120? O Ábila é o Ronaldo com 120. É claro que eu não vou comparar a capacidade do Ronaldo, até explosiva, até de velocidade do Ronaldo. O cara foi treinado a vida inteira pra isso na Europa, né? Pra ser o jogador mais rápido do mundo.
mais explosivo. Em 20 metros o Ronaldo fazia o que nenhum outro jogador fazia. Em questão de velocidade, ele era absurdo na época dele. O Ábila não é isso. E o Ábila botou o André Ramalho no bolso na corrida, irmão. Aí é o fim dos tempos, velho. Tu olha pro Ábila correndo, acha que é o bucho dele que pesa pra frente, e aí ele ganha impulso, sabe? Pelo amor de Deus, com todo respeito ao Ábila aí, meu amigo, você foi campeão, ganhou, passou da gente aí, vai ser campeão argentino, se tudo continuar como tá indo aí pra vocês, se tudo der certo pra vocês vão ser campeão argentino. O Huracán hoje, na Argentina, é o melhor time, eliminou o Racing, eliminou o River, eliminou, se eu não me engano, o Vélez também lá na Argentina, tá no campeonato argentino, tá na final com o campeonato argentino. O Huracán é o melhor time da Argentina, a gente tem a sorte de pegar o líder do campeonato colombiano e o melhor time da Argentina na atualidade. Parece estranho falar que o Huracán tem Boca Juniors, River Plate. O Huracán eliminou o River Plate lá no Monumental de Núñez, na casa dos caras, tá? Então assim, tudo bem, isso não é justificativo pra falar que o Corinthians foi bem ou mal, foi ridículo de qualquer forma, foi patético, tá? Mas foi triste, cara, e essa cena do Angileri tocando a bola pra trás numa falta, foi tipo uma falta, ele foi cobrar a falta, virou um escanteio pro Huracán, velho, aí acabou ali, tá? Assim como é deprimente você ver a vontade que o Memphis estava de não estar ali, o desejo que o Memphis estava de não estar ali, tá? O Memphis, velho, tudo bem, o Memphis passou pelo mesmo problema que o Yuri, né? Que é ficar largado lá no ataque, isolado, esperando uma bola chegar. A diferença é que o Yuri é um jogador naturalmente proativo. Eu não vou falar que o Memphis não correu para marcar. O Memphis, durante a partida, às vezes que o zagueiro do Huracán tava com a bola ali para fazer uma saída de jogo, o Memphis estava correndo atrás, eu não vou dizer isso. Mas quando o time tá com a bola, que a gente precisa de uma movimentação diferente, o Memphis fica meio que ali na dele ali, né? Ele sai da área, espera um toque ali, não aparece, ele volta lá pra dentro da área, aí fica lá, daqui a pouco ele sai da área um pouquinho, espera pra ver se alguém dá um toque, ninguém dá, ele volta pra área, e fica nesse ioiô de vai e volta, couro de pica. Enquanto o Yuri se mexe muito mais lateralmente, busca jogo, vem pra dentro, vem pra um lado, pede bola, se tenta, né, se projetar num ataque, mesmo que a bola não vá, ele sempre parte pro ataque, ele é mais proativo que o Memphis nesse aspecto, tá? O Memphis tem capacidade para ser mais decisivo que o Yuri. Mas dessa vez a gente não tinha o Yuri para tirar um gol do cu. Que nem ele tem tirado agora nos últimos jogos. Aí ele arranca um gol, sabe só Deus como ele arranca um gol. Dessa vez a gente não teve, né? Dessa vez era o Romero, nulo. Qual foi o último jogo que o Romero fez alguma coisa? Tem uns 6 jogos. Antes do Dorival assumir, o Romero já tava nulo. O Romero é nulo no campo. Nulo. É por má vontade dele? Não é. Você vê que o Romero é sempre o mesmo cara, voluntarioso e tal. Ou o sistema não está colaborando, ou os jogadores não estão confiando nele, ou ele não tem mais confiança em si mesmo. O que a gente tem é que o Romero é um nulo em campo, tá? Assim como outros jogadores são nulos em campo. Breno Bidon, nulo. Ranieri, horroroso. O Ranieri ainda tem ali as vantagens de dar uns carrinhos e tal, mas quando a bola chega no pé do Ranieri, ele acaba, morre, destrói a partida. O Ranieri nesse jogo foi horroroso. Foi uma das piores partidas do Ranieri. Também foi uma das piores partidas de todo mundo. Foi a pior partida que eu vi o Memphis fazer. Disparado, na minha opinião, a pior partida. A gente viu Corinthians e Barcelona de Guayaquil. E o Memphis deu mais trabalho no Corinthians e Barcelona de Guayaquil do que agora, contra o Huracán. Tá? Mas é porque o time foi tão triste, cara. Não foi nem de sangrar o zóio, foi de arrancar fora. Porque quando o zóio sangra assim, ele fica lá, mas a vontade que tinha de arrancar fora para parar esse sofrimento. Sabe? E aí foi tudo tão triste, cara. O time foi triste. Foi tudo tão triste no jogo. Foi tudo. Da escalação inicial do Dorival Júnior com aquela cara de bunda dele no campo lá, vendo o bagulho, o pau quebrando e ele lá com o bracinho cruzado assim, olhando pra baixo, impotente, se sentindo impotente, sabendo que o time precisa de agressividade. Cara, quando você viu a escalação Corinthians e Atlético Mineiro indo jogar na casa do Atlético Mineiro, que estava invicto em casa desde novembro do ano passado, não perdia nenhum jogo em casa, que estava lá com 6 vitórias seguidas no seu próprio estádio, né? E aí você pega o Corinthians, com um time reserva, semi-reserva, tinha 3 titulares, 3 ou 4 titulares, se eu não me engano, absolutos, né? Contando com o Hugo no gol, o Hugo, tinha ali o Mateuzinho, que pra mim é titular, não sei porque que não começou, a gente vai conversar sobre escalação daqui a pouco, tinha o Mateuzinho, tinha o Kaká e o Carrijo. Porra, Mateuzinho, Kaká e Carrijo, e o Hugo Souza, eram esses titulares, se eu não me engano. Se tinha mais algum lá, eu não lembro. O Yuri não começou no banco, nem o Yuri tava lá.
E aí nesse jogo, aí poupou pra Sul-Americana. O papo caô de ter entrado com time alternativo, reserva, quase todo reserva, contra o Atlético Mineiro, foi pra poupar pra porra da Sul-Americana, não foi? Aí vocês vêm pra Sul-Americana com essa draga. Se era pra ter entrado com esse time, com o Memphis fora de forma, com o Garro, botava esses caras no banco e ele entrava no segundo tempo. Não foi isso com o Garro? E na hora que o Garro botou o pé no jogo, pelo menos mudou o espírito do jogo, porque a bola chegava no Garro e ele ainda tentava alguma coisa. Não poupou o Coronado no jogo passado, por que não botou o Coronado nesse jogo, botou o Breno Bidon? Por que não botou aquele mesmo meio de campo brigão? Botasse ali 3 volantes, um ruim, mas que briga pela bola, que é o Ranieri, um melhorzinho, que é o Martinez, e o outro ali pra dar correria. Ah, não quero o Rian, bota o Alex Santana. Porque ele tá tão horroroso assim que ele não pode ficar ali? Porque Breno Bidon, eu já falei 500 vezes isso, cara. 1 milhão de vezes isso. E cada vez que passa, a minha vontade é de botar mais um volante. Porque toda vez que a gente entra com Breno Bidon e Carrijo não conseguem fazer. E olha que o Carrijo ainda se esforça, o Breno Bidon se esforça. Mas eles são fofos. Eles são fofos. E no jogo contra o Atlético, que o Corinthians dominou, porque pressionou do começo ao final do jogo, dominou por quê? Porque entrou com 3 caras que não marcam fofo. O Ranieri, o Martinez e o Rian. Primeiro tempo do Corinthians foi horroroso, mas não foi tipo assim uma parada assim que o Corinthians tomou pressão e foi massacrado pelo Racing. O Corinthians entregou a bola o jogo inteiro pro Racing porque não sabia o que fazer, mas nesse jogo o Corinthians voltou a ter medo de marcar sob pressão. O Corinthians estava perdendo por 1-0 e não marcava sob pressão, estava esperando o time do Huracan sair da defesa. Isso não existe. Eu quero ver se o Huracan pressionou o Corinthians o jogo inteiro. Por que o time banco, reserva do Huracan consegue pressionar o Corinthians durante toda a partida e o Corinthians não consegue manter uma marcação de pressão por 20 minutos? E isso não parte só de ordem do treinador, é a postura dos jogadores em campo. Então se você tá vendo que Breno Bidon não é um jogador que tem muito saco para marcar, que Carrijo não tem muito saco para marcar, que o Memphis não tem muito saco para marcar, fica só Romero, Martinez e Ranieri marcando todo o time adversário, porque os outros zagueiros estão tudo lá atrás. Félix Torres é zagueiro, Angileri tava marcando subida de ponta. Então se você tem no time, além dos 4 de trás, você tem mais 6 jogadores para fechar 10. Desses 6 jogadores, 3 marcam e 3 não marcam, são 3 jogadores inúteis na fase defensiva do time. Então tu bota jogador que corre atrás da bola. É Hector Hernandes, que é raçudo, é ruim, mas é raçudo. É Rian, que é ruim, que é raçudo. É Charles, que é trocador de porrada. Sei lá. Mas ficar com dos 6 jogadores que sobram, só 3 marcam e 3 ficam com a mão no bolso, que não tem sapato, não gosta de marcar, porque é ruim, porque tem pé fofo. Então tira esses caras, velho. Aí o Corinthians me começa, vamos lá pra escalação nessa porra logo. Eu tô irritado, me irritei com essa porra. A gente começa com essa escalação aqui, tava mais ou menos assim. Ah, mas não foi assim que tava. Na defesa ficava mais ou menos assim. Mas se a gente for pegar aqui, ó, uma parada que eu descobri isso hoje, mapa de posicionamento médio dos jogadores, você vai ver que o Martinez tava aberto na direita. O burro não sabe porra nenhuma, olha lá que imbecil. Botou o Carrijo no meio e o Martinez na ponta. Burro é você que se falou uma porra dessa. Olha a formação que tá aqui, ó. Memphis, Romero voltando um pouco mais, que eu acho que tinha que ser ao contrário, eu sempre falo isso. O Romero é pé duro, o Romero ele é esforçado, ele é zoeiro, ele é brigão, ele corre atrás da bola, mas o Romero não é pra estar aqui. O Memphis volta e tá com o Romero lá pra ser o cara de finalizar. Ao contrário, o time perde, porque o Memphis tem qualidade, o Memphis toca bem a bola, o Memphis dribla, o Memphis arranja espaço. O Romero não, o Romero é pra empurrar a bola pro gol. Por que o Romero tá aqui atrás? E por que o Memphis está isolado lá na frente? Aí você tem o Martinez de ponta, o Carrijo mais no meio, o Bidon aqui e essa parte esquerda do Corinthians morta. Olha que doideira. Percebam como o time do Corinthians está penso mais pro lado direito, tá torto pro lado direito, torto. Tudo acontece do lado direito que é onde está o Carrijo. É onde está o Carrijo, o time fica torto. Quando acontecem as substituições, olha que doideira, o time fica penso pro outro lado, porque aí entrou o Garro e o Coronado, que jogam mais pela esquerda.
E aí o time fica todo penso pro outro lado. Olha que doideira isso aqui. Matou o lado direito. E aí o que acontece? Se você pegar o teu time, se você percebe isso, pega o teu time e pede pra encher de jogador aqui no lado esquerdo, o lado direito do Corinthians morre. Muito porque Thales Magno não sai da esquerda, sendo que as poucas vezes que o Thales Magno fez alguma coisa nesse ano, nos 5 primeiros partidos do Corinthians, no início do ano, e depois quando ele deu passe pro Mateuzinho, deu passe pro Yuri fazer gol, ele tava onde? No meio do campo, mas até pra direita. Muito mais no meio como um segundo atacante do que como um ponta esquerda. Aí ele entra no segundo tempo, fica o Carrijo aberto na direita, matou o time, porque o Carrijo aberto na direita a bola não passa por ele. Se a bola não passa pelo Carrijo, acabou o futebol do Corinthians, não existe. Enquanto a bola passa no pé do Carrijo, tem futebol. Quando a bola sai do pé do Carrijo e começa a passar no pé de outros, mas não passa pelo pé do Carrijo, começa a ficar pé do Ranieri, pé do Maicon, mata o time, começa a correr muito pelo lado esquerdo e começa a passar muito pelo Thales Magno, e é o Thales Magno horroroso, não domina uma bola, não dá um toque direito, não dribla, só pega a bola, cisca, passa pra trás, cisca, perde, tá? Então quando você pega esse posicionamento, essas condições aqui, aí você percebe que o time, velho, jogou todo desestruturado desde o início. Mais penso pro lado direito, que é onde a bola chegava no Carrijo. Quando entrou o Garro, o time fica todo penso pro lado esquerdo. Aí começou a entrar só gente do lado esquerdo. Aí entra Thales, aí entra Coronado, aí entra Maicon. É tudo pro lado esquerdo. O time todo torto, todo penso. E aí não precisa ser um cara com conhecimento técnico. É um bosta que nem eu consegue ver isso. Um horroroso que não sabe porra nenhuma de nada. Um burro do caralho que nem eu consigo ver essa porra. Sacou? Ó, pra você ter uma noção, a primeira substituição do cara pra afundar de vez o time, José Martínez, o único cara que correu na porra do jogo inteiro. E o cara tira ele pra botar o Thales. Tirasse o Ranieri, o que o Ranieri fez no Corinthians do jogo inteiro nessa partida? A única coisa que o Ranieri fez, errou. Qual foi a única coisa que o Ranieri fez na partida? Errou. Por isso que eu falo que essa porra dessas médias aqui são horrorosas, velho. Isso aqui não dá pra medir muita coisa. O Ranieri, meu irmão, a gente vendo o jogo aqui, o Ranieri matou os Corinthians umas 15 vezes. A bola batia no pé dele na hora que ia pro ataque, fudia o ataque. O André Ramalho perdeu na corrida pro Ábila. O Ábila. Olha o tamanho da cara do Ábila aqui. Não sei se dá pra ver a cara dele. O tamanho da cara do Ábila. 52 anos de idade. Em cada perna. Ganhou, botou o André Ramalho no bolso. O André Ramalho não jogou porra nenhuma, errou um monte de coisa. O Carrijo é o de sempre, né, velho? A bola tem que passar por ele. Aí entra. Por que não começou com o Thales Magno? Entrou o Mateuzinho. Começou com o Mateuzinho. O Thales Magno se foda, vai pro caralho. O Mateuzinho, por que o Mateuzinho não é titular? Porque esse Corinthians não tem que ganhar? Não tem que pressionar? Não tem que ir pra cima? Por que não começou com o Mateuzinho? Começou com o Félix Torres? Tá entendendo? O Corinthians não precisa ganhar? Por que entrou com o Bidon aqui? Por que já não entrou com o Coronado? E segura o Martins, não é pra atacar, velho. Não é pra atacar. Calma, segura a onda. Só vai na boa. E começou um Coronado. Por que começou com o Romero? Por que não montou aquele 4-1-4-1? Essa porra desse 4-1-4-1, mas que o 4-1-4 dava 1-0. A gente ganhava tudo de 1-0, mas ganhava. Por que não montou essa porra então? Mas não, aí quis botar dessa vez 2 atacantes, que eu até prefiro 2 atacantes, eu gosto de 2 atacantes, mas quando você tem gente pra botar a bola nesses 2 atacantes, pra Romero e Memphis não ter que ficar voltando pra virar meia, porque o Carrijo aberto na ponta não rende, e olha que ele jogou mais no meio, mas no segundo tempo ele foi pra ponta, que é onde a gente precisava, tá? Então esse foi o primeiro problema. Vira o tempo, tira o Martínez, cruzamento na área com 1 minuto de jogo do segundo tempo, gol. E aí a gente vai ver o retrospecto. O Corinthians, desde que o Dorival assumiu, tomou 3 gols. 3 gols. Com o Corinthians iniciando o segundo tempo, com menos de 5 minutos de jogo, toma gol. Para não ser mentiroso, o primeiro foi com 30, o segundo foi com 42, esse foi com 1 minuto e meio. Tá melhorando, tá demorando mais, né? Primeiro jogo, 30 segundos. Com 30 segundos de jogo foi contra o Mirassol, se eu não me engano. Gol. Aí contra o América de Cali, com 42 segundos. Gol. Agora com 1 minuto e meio. Gol. Começou o segundo tempo, levou. E aí o que ele fez? Ele tirou o Martins e botou o Thales Magno. Olha aqui a escalação. Vamos lá, vamos ver a escalação. Hugo Souza. Não tenho o que falar do Hugo Souza. A única vez que ele foi realmente testado ali, que realmente dependia dele e de mais ninguém, ele se defendeu. Foi isso só que ele pôde fazer também. Aí vamos lá.
Félix Torres não jogou mal, mas não era jogo pra ele. Tinha que entrar com o Mateuzinho. O que o Huracan tinha pra oferecer com o time reserva era muito pouco pra ter que botar um Félix Torres como se estivesse aqui marcando o Estevão, como se estivesse marcando aqui o craque do campeonato, marcando o Hulk, sei lá, marcando o Michael, o Cebolinha. Não, velho, tava marcando reserva. O reserva do Huracan. Pra que botou Félix Torres? Por que não botou o Mateuzinho? Que ele sempre que junta Mateuzinho, Martínez e Carrijo, sai coisa. Pode não sair coisa boa, mas sai coisa. André Ramalho não tinha muita opção, porque o Tchoca jogou o último jogo aí todo horroroso também, errou 500 mil passes. Ele é um bom menino, é esforçado, é dedicado, tem um futuro, mas errou tudo. Com a bola no pé ele errou. Kaká também não deu nem cheirou, errou um monte de passes, mas todo mundo errou, então não dá pra botar a culpa no Kaká. Vamos botar na formação que estava mais parecido com o que está lá no mapa de média de posicionamento, tá? Na média de posicionamento. Angileri, mais uma partida podre do Angileri, podre, tá? Mas não dá para dizer porque do lado dele não aconteceu nada, porque que aconteceu? Ele estava marcando ponta, um meia, um lateral, não sei quem era aqui, que era para estar ou o Ranieri ou o Martínez pressionando aqui, ou o Bidon, mas não dá para contar com o Bidon nessa marcação. Não estava, aí aquela boa e velha coisa, o cara recebe a bola com espaço, levanta a cabeça, ó, tem um cara passando lá no fundo, cruzamento lá. Quem era que tava marcando o cara? Thales Magno. Não marcou porra nenhuma, não marcou ninguém, o cara chegou por trás do Thales Magno, meteu-lhe gol. Ranieri, olha, se eu disser pra você que foi a pior partida do Ranieri desde que ele botou o pé no Corinthians, eu não estaria enganado. Passou perto. Não vejo a nota do SofaScore, tá? Foi assim, unânime. Todo mundo que tava vendo o jogo aqui na live, mais os comentaristas e mais as análises da galera depois, falou: o Ranieri podre, péssimo. Martínez arranjou confusão, correu atrás da bola, arranjou cartão amarelo para adversário, trombou, tretou, brigou. Foi até o final do primeiro tempo, foi o cara que mais jogou pelo Corinthians junto com o Carrijo ali. Brigou por cada centímetro. Atacou a linha de fundo. Você viu ali no mapa de média de posicionamento, atacou a linha de fundo. O Martínez é aquela porra, velho. Ele não tem qualidade técnica suficiente para ser chamado de craque, mas ele briga o jogo inteiro pelo time. Aí você tira ele e permanece o Ranieri para botar Thales Magno. Virou o jogo, quem foi o titular? Thales Magno. Por que não botou o Garro? Por que não botou o Coronado? Por que não botou um Rian pra brigar pela bola? Não, manteve o Breno Bidon lesma, morto. Mais um jogo horroroso do Bidon. Falei que o Bidon tá vendido. Ninguém acredita em mim, o Bidon já tá vendido. Vai dar meio de ano aí, com essa diretoria nova, essa diretoria que entrou agora, o Augusto caiu, entrou aquele Stabile, é a velha diretoria lá, é a velha política do Corinthians voltando. É a política da renovação e transparência voltando, de vender jogador a preço de banana e trazer os jogadores de empresário tipo Léo Natel, tipo Jonathan Cafu, tipo, como é que é o outro lá? O Matheus Davó. Era essas contratações dos caras. Aí deu tudo errado, começa a trazer os velhos, Renato Augusto, Juliano, Gil, vai trazer o Cássio de volta, Fagner de volta. Essa porra que é essa diretoria do Corinthians. Vai mandar embora Memphis, vai vender o Yuri, vai mandar embora Coronado, né? Vai dispensar, quem mais? Vai vender Breno Bidon a preço de banana, Yuri a preço de banana, não vai renovar com Carrijo no final do ano, porque é caro. E aí vai trazer para o lugar do Carrijo o reserva do Asa de Arapiraca, sei lá. Aí vai fazer isso. É assim que funciona a política do Corinthians. Sempre foi assim, a velha política do Corinthians, né? Quando a gente chama de velha, é a renovação e transparência para frente. E é isso que vai acontecer, porque essa galera que entrou agora é isso. E depois das eleições, vai ter eleição agora do Corinthians, vai ter esse Osmar Stabile aí, já falou, não tem dinheiro. Gente, prestem atenção, você acabou de chegar como oposição ao que estava acontecendo, apesar de você ter sido o vice-presidente do seu cara, mas vocês já não se davam bem. Aquele Armando Mendonça, eles já se batiam, eles já se ofendiam. O Augusto Melo cortou relações com essa galera, foi por isso que ele caiu. Se ele tivesse lá, né, tentando fazer um meio de campo ali, fazendo as coisinhas dele no meio de campo ali, fingindo que nada estava acontecendo, ele não caiu por causa de pode confiar. Só apareceu vai de bet, só apareceu tramóia, que todo mundo no Corinthians é mutreta, é tramóia, é vagabundo. Só apareceu essa porra porque ele brigou com o Rubão,
né? Peitou esses velhos, essas coroas, esses velhos de conselho deliberativo. Osmar Stabile, Armando Mendonça, Marcelinho Mariano, esses satanás que estão no Corinthians aí. Pô, Osmar Stabile, coitado, velho. Um tio de quase 90 anos de idade, sem etarismo nenhum. Mas o que esse cara fez pro Corinthians nessa vida inteira dele? Porra nenhuma. Só afundou, só permitiu que o Corinthians afundasse. Porque é preso com o André Sanches e a turminha dele. Né, o André Sanches manda dentro do Corinthians, velho. Ele é mafioso. Se der merda, ele manda matar a família. Ele é foda. Sacou? E tô falando sem provas, tá? Mas a gente sabe que funciona essas paradas assim. Ou pelo menos ameaça, manda eu ameaçar, pressiona. Ah, me processa, foda-se. Pra cá do caralho. Então é isso. Então o que você vê? Aí você tem o time defasado, precisando manter os melhores jogadores. E essa galera nova aí, ó, vai dar meio de ano. Porque foi muito conveniente o impeachment cair exatamente no meio do ano, próximo da janela de transferência, para se livrar de todo mundo, ganhar o dinheirinho, né? O caixa 2 ali, para botar no bolso uma graninha da venda do Bidon, da venda do Yuri, né? Venda do Félix Torres, aí tira um trocado por fora, bota ali no bolso, que ninguém precisa ver, né? É isso, cara, é isso. Então vai se desfazer dessa galera toda. Se preparem, não se assustem não, tá? Não se assustem não. Se começar a assumir jogador do Corinthians e botar no lugar Leonatel. Então, enfim, o Corinthians começou nessa formação aqui e aí começaram as substituições. Isso aqui, o primeiro tempo, foi horroroso, mas o Corinthians não passou perigo. Não deu trabalho, mas não sofreu trabalho. Se tivesse ali pelo menos um golzinho, de repente faz uma modificaçãozinha, tira o Romero que não tá jogando nada, bota um cara dentro da área ali pra empurrar a bola pra dentro do gol, o Héctor Hernandes, quem quer que seja, só pra tentar uma cabeçada, porque aí justifica. Porque que aconteceu? Quando o Romero voltava, o Memphis ficava, não pode voltar os dois. Só que o Romero voltava e não ia pra frente depois, ele voltava e ficava. E aí fica o Memphis sozinho. Quando o Memphis volta e fica aqui o Héctor Hernandes, quais são as chances, né, do Memphis criar mais do que o Romero? Enormes. O Memphis vai sempre criar muito mais do que o Romero no jogo todo. O Romero só corre, tenta marcar, mas não resolve. O Corinthians entrou nessa formação aqui com o Carregi mais centralizado, aqui um pouco mais pela esquerda. Às vezes o Memphis voltava aqui para tentar fazer alguma coisa, mas o Memphis ficou morto aqui no meio na frente. E a culpa é dele. Não tô tirando o mérito do Memphis não, foi um horroroso. Aí vamos lá, substituições. Primeira coisa, o melhor jogador do time até então, ou pelo menos o que mais se esforçou, José Martins. Só você falar pra mim que ele cansou, se machucou. Aí entrou a desgraça do Thales Magno, a desgraça. Thales Magno é uma desgraça pro futebol do Corinthians. Ele é uma desgraça. Posso repetir mais uma vez? Ele é uma desgraça. O Thales Magno é uma desgraça. O Thales Magno tem que ir embora. E, cara, que ele vá para os Estados Unidos, que ele fique em outro time do Brasil e destrua, humilhe, mete 5 gols no Corinthians, mas com ele com a porra do pé no Corinthians não dá mais, velho. Não dá mais, é uma desgraça. Thales Magno é uma desgraça, Thales mágico. Ele tem o poder de sumir com o futebol, sumir com a alegria das pessoas, sumir com a partida, ele desaparece. A magia dele é essa, sumir com gol. Ele é foda, sumir com a marcação, ele desaparece da marcação, ele some. Ele não sabe, é inútil. Thales Magno é inútil. A única coisa que ele fez na partida foi quando ele fez o que a gente pede todo o jogo que Thales Magno entra. Ele veio mais pela direita, ele partiu daqui e tentou uma cabeçada aqui, que foi um cruzamento, não sei quem lá, se foi do Romero, do Carrigi, alguém cruzou pra ele tentar, do Coronado, que ele tentar uma cabeçada aqui, não deu. Errou. Mas foi a melhor coisa que ele fez na partida, a única hora que ele causou algum perigo pra alguém. Agora aqui, morto, tá? Então aqui, entrou o Thales Magno, né? Aí depois, próxima substituição, entrou o Mateuzinho e o Garro, juntos. Que já era pra ter entrado, pelo menos o Mateuzinho no lugar do Félix Torres. E o Félix Torres não foi mal, tá? Mas também não foi bem. Talvez o Mateuzinho oferecesse mais coisa pro time. Tá? E o Corinthians começou nessa formação, o Mateuzinho entrou. Aí entrou o Garro no lugar do Bidon, não foi? Garro no lugar do Romero. Aí é a hora que começou a ficar torto. Por quê? Porque o Romero ainda jogava pela direita. Quando entrou o Garro vem pro meio. O Memphis fica aqui centralizado. O Thales amarrado aqui, morto, preso, enraizado, com a porra da perna cravada aqui. Não saiu daqui, velho. O Thales Magno ficou morto aqui, morto. Ele entrou, ele passou um jogo, um tempo inteiro. Ele entrou no intervalo e ficou até o final da partida amarrado aqui, tirando uma única vez que ele veio se mexer pra cá, tentar uma cabeçada, e depois voltou pra cá e não saiu mais. Então ficou aqui. O Garro trouxe uma dinâmica nova pro jogo. O Garro aleijado, sem uma perna, é mais que esse meio de campo todo do Corinthians, tá?
Aí depois, aos 74, entra o Coronado no lugar do Bidon. Aí o bagulho já tira pro caralho. Né? O time dos caras tinham 3, 4 jogadores marcando a saída do Corinthians, o resto todo ali atrás. Pra não dizer 3-3. Aí entrou aqui o Coronado no lugar do Bidon. Cadê Igor Coronado? Entrou no lugar do Bidon. O jogo entrou mal, mas pelo menos ele bate escanteio melhor que o Memphis. Né? Ele faz a bola correr, ele errou muito passe, que ele segurou a bola, queria driblar, pedia falta o tempo inteiro e não era falta, fez falta desnecessária, mas ainda jogou mais bola. Nesse tempo que ele entrou, ele fez muito mais do que o Breno Bidon a partida toda que ele ficou. Tá? O Bidon é ruim, o Bidon é um bosta, é um merda. Não, o Bidon é um jogador estático, que não se mexe, que ele precisa de um empurrão, precisa dar tranco nele pra ele se mexer. Então não adianta você ficar esperando. O Coronado é um cara que se mexe muito mais. E o Corinthians precisava sair daquela mesmice. Aconteceu de novo a partida inteira, até a hora do Garra entrar. A partida inteira aconteceu o mesmo problema que a gente teve nos outros jogos. Era aqui, ó. Zaga. Percebam como é que era. A zaga é uma linha. Aí você tem a linha chamada perdição, umbral. Aqui era umbral. Umbral, aqui é onde as almas penadas ficavam. Aí você tem essa linha daqui. Você tem essa linha daqui do meio. Aí você tem um purgatório. É onde tudo morre. Tudo termina aqui, ó. Aqui é o fim dos tempos. Aqui é o apocalipse. Chegou nessa área do campo aqui, fudeu. Não tem mais nada no time. E aí você tem aqui os caras isolados no ataque. Então é defesa, umbral, meio de campo, purgatório e ataque. Era isso. Né? Aí o que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro? Como tinha aqui Raniel, como tinha aqui o André Carrinho um pouco mais centralizado, o Martínez brigando pela bola, vinha o Rian brigar pela bola, o Yuri brigando pela bola, todo mundo brigando pela bola, todo mundo brigando pra roubar a bola aqui. O Atlético Mineiro não jogou. Aí bota o Breno Bidon, que ele tem ele tem esse problema, ele não se mexe. Ele fica dentro dessa área aqui, ó. Não se mexe, né? Aí você, no segundo tempo, né? Bota o Thales, que era pra estar aqui marcando o cara aqui, mas não tava. Tava lá na área fazendo sabe a Deus o quê? Porque foi um escanteio, se eu não me engano, sobrou a bola pro lateral aqui pro cara, o cara cruzou e gol do tal do Watson aqui. Não tinha ninguém marcando esse cara, o Angileri marcando aqui, um buraco aqui. Aí o que acontece? Aquela porra de sempre, os marca-fofo, que não chega pra dar uma voadora, que não chega pra dar um carrinho, que não bota o pé na bola. Esperou o cara cruzar, o cara teve toda a liberdade do mundo pra cruzar. Enfim, segundo tempo o time ficou penso pela esquerda. Foi assim que ficou o time. Mentindo? Coronado entrou pra jogar pela esquerda. Coronado entrou jogando pela esquerda. O Maicon no final do jogo, ele é canhoto, cara, ele vai jogar pela esquerda. Nossa, o Maicon, qual que é o objetivo? Por que o Dorival chupa a pomba do Maicon? Paga um bola gato pro Maicon. Porque o Maicon ele é um primeiro volante que sabe sair jogando, que sabe armar jogado, que deu um passe bom. Alguém falou pro Dorival e ele acreditou. Ou pior, é a soberba do Dorival, o que mais me dói. É o Dorival achar que não, eu vou recuperar ele, como eu fiz com o Alisson no não sei o que, como eu fiz com o Everton Ribeiro, como eu fiz com não sei o que, eu vou recuperar o Maicon. Não dá pra comparar esses caras com o Maicon. O Maicon é um ex-jogador, tu não vai recuperar um ex-jogador. O Maicon não deveria ter renovado, o Maicon não era pra estar no clube hoje, o Maicon era pra ter voltado lá pro Shakhtar e eles que se fodam com o Maicon lá. O Maicon não era pra ser jogador do Corinthians, o Maicon era pra ter ido embora. Não vamos renovar o contrato do Maicon, não obrigado. Não, vamos fazer uma forcinha pra renovar com o Maicon, ele vai ser importante, é uma liderança dentro do grupo. Nossa, de cu é rola. O cara não fala nada, fica com a mão no bolso o jogo todo. Fica lá, chegar no ouvido do juiz, dar um sorrisinho e falar, poxa, foi falta, né, professor? Poxa, é diferente de você chegar, porra, Angileri, cadê a marcação? Porra, Kaká, ô Coronado, acerte esse passe. Isso é liderança. Coordenar o time, sacou? Porque senão, sabe o que acontece? Aí você vai cair nas costas de quem? Do Memphis, que só sabe resmungar. Ai, toca a bola no meu pé. Aí eu quero bola aqui. Aí eu quero bola ali. Né? Ou vai cair nas costas do Raniel, que é uma cavalgadura, que não tem de porra nenhuma de tática, só sabe dar carrinho. Vai cair no André Ramalho, que é fofo. Aí, gente, porque ele é todo cheio de o palavreado bonito. Aí, gente, porque a propedêutica da hermenêutica da marcação. Porra, cadê? Ou então vai cair no Mateuzinho, que a única coisa que ele sabe é mandar todo mundo tomar no cu. Sacou? Então, se o Michael era pra ser esse líder, e a gente não tem esse líder no grupo, esquece, era o Romero que dá entrevista. Porque o Romero não coordena porra nenhuma também, só resmunga.
Se a gente dá um Maicon, porque o Maicon tem essa liderança, por que ele não exerce essa liderança? Por que ele não dá ordem? Fala, Memphis, eu preciso de você me ajudando na marcação aqui. Ah, não gostou não? Professor, tá foda, hein? Tchau, Memphis, senta no banco, adeus. Ficou, porra, Thales, acerta um toque, velho. Sai daí dessa ponta, centraliza. Enfim, tem que ter um cara, um líder dentro do campo. O Corinthians não tem um líder dentro do campo. Não tem um cara pra quando. O Corinthians teve Rincon, Tevez. O Tevez não era um cara que falava, um cara que mostrava, que cobrava. Sacou? O Corinthians teve grandes líderes no seu elenco. Renato Augusto foi um cara que ajudava muito, coordenava. A gente ia lá no Tite pra discutir com o Tite, voltava. Guerreiro era um cara que fazia isso também, que ajudava na coordenação do time. Teve Gil, o Gil era mais líder que esses caras todos. Então o Corinthians não tem um líder, o Corinthians não tem, tá foda, enfim. É isso. Não tem mais o que falar, tá? Tudo errado, tudo que o Dorival fez do início ao final foi errado, e aí ele botou os jogadores errados para fazer o serviço errado, aí todo mundo errado, fez tudo errado. Começou de errado, terminou errado, e é isso. Por isso que hoje o Corinthians é novamente a piada do Brasil. Por quê? É a putaria do acesso negado. Mais uma vez, o Corinthians é a piada do Brasil, porque é o primeiro time que é eliminado 2 vezes da Sul-Americana, na fase de grupos. Nenhum time brasileiro foi eliminado 2 vezes na fase de grupos. O Corinthians foi eliminado 2. O Corinthians é o único time que foi eliminado mais de uma vez na pré-Libertadores. Foi eliminado 3 vezes na pré-Libertadores, contando com essa agora. Nenhum outro clube brasileiro foi eliminado mais do que uma vez. O Corinthians já foi 3. Tá? Você quer mais um dado pra doer no coração? Pra terminar esse vídeo com dor, com ódio, com o coração sangrando. O Corinthians fez 142 partidas em competições sul-americanas, contando Libertadores, Sul-Americana, Recopa, aquelas porra toda. O Corinthians fez 142 partidas. Os porcos, vai pra doer no seu coraçãozinho, que nem dói no meu falar isso. Os porcos tem 142 vitórias. Se vencer hoje, 142 vitórias. Sem contar as derrotas e os empates. O Corinthians tem 142 jogos na história. É pra doer, é pra foder. Tá? É isso. Tá aí o Valadão da Fiel. Um grande abraço a todos. Fiquem de boca, Vanessa, galera. Valeu.